Com certeza você já comeu um alimento que causa câncer e provavelmente consome diariamente alguns dos alimentos que vou te mostrar neste vídeo agora. São 4 alimentos que comprovadamente causam o câncer e 3 que possivelmente causam câncer e fazem parte de suas refeições diárias. Mas como você pode confiar nessas informações? Será que não seria apenas mais um vídeo buscando cliques? Todas as informações foram tiradas do site da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Mais precisamente da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, vou deixar o site aí na descrição. Essa agência americana da OMS, Organização Mundial de Saúde, é responsável de identificar quais são os alimentos e substâncias que têm o potencial cancerígeno para o ser humano, sendo classificados em 4 grupos. Grupo 1, comprovadamente cancerígeno para humanos. Grupo 2A, provavelmente cancerígeno para humanos. Grupo 2B, possivelmente cancerígeno para humanos. Grupo 3, agentes que não são classificáveis para o câncer. Agora vou te revelar os 4 alimentos classificados como comprovadamente cancerígenos. E para você ter uma ideia, nesse mesmo grupo tem agentes como gases usados para fabricar bombas atômicas, benzeno encontrado na gasolina e na cola de sapateiro, HPV, responsável pelo câncer de útero, e também cigarros. Carne processada. As carnes processadas, como os presuntos, salames, salsichas, entre outros, foram classificadas pela IARC como parte da lista do grupo 1, ou seja, elas comprovadamente possuem substâncias que causam câncer em seres humanos, e os culpados são os agentes nitrito e nitrato. Então, vamos entender melhor o que acontece. Essas 2 substâncias são usadas como aditivos alimentares e são adicionadas às carnes processadas com a função de fornecer a cor avermelhada, o sabor típico desse tipo de alimento, assim também evitando o sabor rançoso que pode surgir e evitar a proliferação de bactérias. Aposto que você deve estar se perguntando se é permitido incluir essas substâncias em alimentos, e a resposta é sim, porém existem limites que são impostos pela legislação brasileira. Mas veja bem, não pense você que esses compostos são malucos, pois o nitrato, por exemplo, é encontrado em grande concentração no suco de beterraba, que é extremamente benéfico para a nossa saúde. O problema começa quando o nitrito passa pela nossa boca e, em contato com as bactérias presentes ali, se transformam, podendo converter-se em uma substância que se chama nitrosaminas, e essas sim são extremamente cancerígenas. Essa reação só acontece quando existe uma outra substância, chamada de amina, que é encontrada em grande concentração em proteínas, como a carne, por exemplo. Segundo alguns estudos, o consumo desse tipo de alimento aumenta em mais de 20% a chance de desenvolver câncer de reto e intestino grosso, dentre outros como bexiga, mama e rins. Bebidas alcoólicas. Outra paixão do povo brasileiro que também faz parte do grupo 1 da lista de substâncias comprovadamente cancerígenas é a cerveja, ou melhor, as bebidas alcoólicas em geral. Infelizmente, não existe um nível seguro para o consumo dessas bebidas, já que qualquer quantidade pode contribuir, e muito, para o aumento nas chances de desenvolver câncer de boca, esôfago, intestino e laringe. É claro que existem bebidas mais fortes, que têm uma maior concentração de álcool e por isso aumentam ainda mais as chances de desenvolvimento de tumores. Mas como não é possível estabelecer quantidades seguras, o melhor para proteger a sua saúde é realmente evitar o consumo. Mas vamos entender os motivos por trás dessa classificação. Para cada parte do corpo, o álcool gera uma reação diferente, por exemplo. Na mama, o álcool aumenta os níveis de alguns hormônios, como o estrogênio, que em grandes concentrações pode ser cancerígeno. No fígado, os produtos resultantes do álcool, como o acetaldeído, se tornam extremamente tóxicos e cancerígenos. Já no intestino, a ação do álcool impede a absorção de nutrientes, como o folato, que é fundamental para a proteção desse órgão contra o câncer. Porém, é importante enfatizar que o álcool em si não está classificado como cancerígeno. O que faz parte da lista é o composto acetaldeído, ou seja, o álcool metabolizado pelo organismo, que, dentre outros problemas, pode gerar a alteração das células de DNA presentes no nosso corpo, e essa ação, sim, pode ser extremamente nociva para a nossa saúde. Churrasco.
Agora vamos falar sobre os alimentos expostos à fumaça do carvão, ou seja, sobre o churrasco. O problema com relação ao churrasco começa, na verdade, devido à fumaça que é emitida pelo carvão, pois essa contém uma mistura tóxica de partículas e substâncias químicas que geram um composto conhecido por HPAs, penetram no nosso organismo e aumentam em mais de 100% o risco de desenvolver alguns tipos de cânceres e até doenças respiratórias, como a pneumonia e a bronquite. Vários estudos já atestaram que a produção dos HPAs fica ainda mais notável quando a fumaça entra em contato com a gordura e as proteínas presentes na carne, principalmente por serem assadas em temperaturas elevadas, como no caso da churrasqueira. Sabe-se até o momento que a exposição prolongada com HPAs podem aumentar o risco significativamente para cânceres como o de mama, pele, bexiga, intestino e próstata. Um fato um tanto quanto curioso revelado em um estudo diz que os HPAs são absorvidos pela ingestão da carne, mas além disso, são também absorvidos pelo contato da nossa pele com a fumaça, inclusive em níveis muito maiores do que quando inalamos essa mesma fumaça. Embora pequenas, as concentrações de HPAs não podem ser negligenciadas, pois somam-se à exposição diária constante que sofremos em contato com a poluição urbana. Alimentos preservados em sal. Os alimentos preservados em sal, como por exemplo o bacalhau, o charque e a carne de sol, também oferecem um alto potencial cancerígeno, e o seu consumo excessivo está ligado a um risco aumentado no desenvolvimento de câncer no estômago. Sabe-se que a salmoura é um procedimento usado há milênios, a fim de conservar os alimentos. Porém, quando qualquer proteína é conservada longe de uma refrigeração adequada, acaba por ficar propícia ao surgimento de bactérias e substâncias carcinogênicas. E é aí que esses alimentos se tornam altamente perigosos. Estudos comprovaram que uma ingestão mais elevada de alimentos conservados no sal, ou até mesmo a ingestão do sal propriamente dito, de forma excessiva, aumentou significativamente o risco de desenvolver câncer no trato digestório, como boca, faringe e esôfago. Aspartame. Agora, como parte integrante da categoria 2A, ou seja, alimentos provavelmente cancerígenos para humanos, vamos falar do aspartame, que por muito tempo foi venerado por se tratar de uma alternativa, até então considerada segura, ao açúcar. O consumo desse tipo de adoçante pode levar a um aumento de vários tipos de cânceres, mas principalmente o câncer de fígado. Nesse tópico, vale chamar a sua atenção para o fato de que não é apenas as gotinhas que colocamos no café que fazem mal, mas todo e qualquer alimento que o utilize, como por exemplo, as bebidas dietéticas que estão em alta no mercado ultimamente. Mais uma vez, o problema não é necessariamente a substância, mas sim o que ela se transforma quando entra em contato com o nosso corpo. Por exemplo, quando o aspartame se decompõe no nosso intestino, ele se converte em formaldeído, que já é naturalmente fabricado por nosso corpo. E esse sim é extremamente cancerígeno, inclusive classificado como parte do grupo 1 da IARC. Bom, o Comitê Misto de Especialistas em Aditivos Alimentares dos Estados Unidos garantem que a ingestão diária aceitável é de 0 a 40 mg por quilo de peso corporal e reafirmou que é seguro consumi-la dentro desses limites. Portanto, não há motivo para pânico. Porém, é importante fazer escolhas mais saudáveis sempre que possível. Frituras. As frituras, também muito presente na vida da maioria dos brasileiros, estão classificadas na lista da IARC como sendo parte do grupo 2A, que fala sobre os alimentos que possivelmente podem causar câncer em humanos. As pesquisas mais recentes encontradas mostraram que existe uma conexão entre o consumo de alimentos fritos e vários tipos de cânceres, como o câncer de língua, região ocular, mama e outros. Mais uma vez, o problema aqui são as altas temperaturas a que o óleo usado nas frituras precisa ser submetido. Quando um alimento é frito a uma temperatura superior a 120 graus, começa a liberar uma substância chamada acrilamida, que é produzida por meio das reações entre açúcares e aminoácidos presentes nos alimentos.
Quando consumimos esses alimentos fritos, as nossas células sofrem um aumento no estresse oxidativo e a inflamação no nosso corpo dispara, podendo a partir daí iniciar o processo de desenvolver tumores. Essa substância está presente em vários alimentos, como batata chips, batata frita, pães de leite, entre outros. Diante dos malefícios, dê preferência ao cozimento por vapor. E se caso você precise submergir os alimentos na água, utilize pouca água e não cozinhe por muito tempo. Carne vermelha. Para desgosto de muitos, a carne vermelha também entra na nossa lista, já que ela foi classificada pela IARC como sendo parte do grupo 2A, ou seja, possivelmente cancerígena para humanos, e o seu consumo excessivo está ligado a casos de cânceres de estômago, intestino, mama e outros. A IARC e a OMS recomendam o consumo de no máximo 500 gramas de carne cozida por semana, devido a esse possível aumento no risco de desenvolvimento de tumores. Mas qual será o motivo? O primeiro motivo está relacionado a um radical chamado Heme, presente na carne vermelha e que contém ferro. Quando em contato com nosso corpo, o Heme provoca a formação de radicais livres, que, como sempre vemos aqui no canal, acabam por lesionar o nosso DNA. E é isso que pode dar combustível para que o câncer cresça e se desenvolva. Outro motivo importante, que já comentamos alguns tópicos atrás, é o composto gerado a partir do cozimento em altas temperaturas, chamados de HPAs, e também a formação do nitroso, que é gerado durante o processo de digestão da carne. Um fato interessante é que as carnes brancas, como a do frango e peixe, não possuem uma concentração tão alta de ferro Heme e por isso não estão associadas ao surgimento de câncer, podendo então serem consideradas uma melhor alternativa. A realidade é que a carne vermelha faz parte do dia a dia dos brasileiros, porém, é importante conhecer os riscos que elas podem nos trazer e também seguir a recomendação de consumo fornecida pela OMS e a Anvisa. Vou colocar aí na tela agora um gráfico que possui o consumo de carne vermelha em todo o mundo. Compare agora com esse de câncer coloretal em adultos. Será apenas uma coincidência serem tão parecidos? Você sabia que também existem alimentos que têm o potencial de matar o câncer de fome? Gravei um vídeo falando sobre isso. Vou deixar aí na tela para você. Te espero lá.